Eu queria trazer aqui os números do crescimento econômico do país, Produto Interno Bruto. Obviamente que esses números devam ser vistos a partir também de um contexto internacional, com a tal da globalização dos mercados e com as crises cíclicas do capitalismo e, sobretudo, a crise que ainda se estende, alguns falam crise de 2009, que se estende até os nossos dias. Eu não sou economista, aqui tem nosso professor Mauro Filho, que conhece muito bem do riscado, e eu não me atreveria a ir além daquilo que me é permitido pelo que o diploma de sofrer da vida me ensinou sobre o tema. Mas havia um pessimismo exagerado de setores conservadores, de setores que estavam dizendo que o crescimento não iria, deputado Roberto Mesquita, atingir o patamar do divulgado ontem. Obviamente que não é o crescimento desejado ainda tanto pelo governo, nem por setores do empresariado, mas foi bem diferente do que aqueles que se aproveitaram da situação para desqualificar o projeto liderado pela presidenta Dilma queria. E nesse contexto, nós temos algo que, para mim, mesmo nesse crescimento de 2,3% do Produto Interno Bruto, algo que eu sempre tenho dito aqui na tribuna da casa e que eu acho que atinge em cheio os ouvidos das pessoas que nos escutam, dos que nos veem, que é a questão do emprego. É crise, o Brasil não está crescendo como deveria, mas vamos para o índice de desemprego. É praticamente um pleno emprego, e isso não é uma dádiva. Isso é fruto de uma concepção, de uma visão de um governo que prioriza o emprego em detrimento, muitas vezes, de, digamos assim, de um crescimento maior, que é um desejo de todos. E o crescimento maior, repito, não se dá, porque nós vivemos na economia globalizada e o Brasil não está imune às crises econômicas dos outros países, Estados Unidos, da Europa. Nós mudamos o nosso perfil de relação comercial, chamado de relação sul-sul, né? E isso está correto, isso também traz consequências por essa prioridade que nós decidimos fazer e demonstra também que esse caminho é correto, porque se nós pegarmos essa âncora que eu chamei aqui, não sei nem se de forma correta, mas como eu depois já escutei alguém colocar também esse termo, eu acho que é fundamental a questão da empregabilidade das pessoas. Nós temos um índice de desemprego muito baixo não, um dos menores da história do Brasil. Então, o pessimismo, a desqualificação da política econômica que os setores neoliberais tentam colocar no colo do governo federal, da equipe econômica da presidenta Dilma, cai por terra quando as pessoas do seu cotidiano, na sua relação com a vida, têm algo que para ela é sagrado, que é estar empregado, que é estar trabalhando, que é estar ganhando o seu salário. Então eu acho que esse argumento, e obviamente que há queixas de setores empresariais, que também não podemos negar o investimento forte do Estado, da União, e isso tem pesado nesse componente. Me parece que sobre isso vai se deter com mais propriedade o deputado Mauro Filho. Então esse é um item que nós não podemos desconsiderar nesse momento de otimismo, e eu acho que os números devam ser comemorados sim, claro que sempre querendo melhorar, porque o Brasil cresceu, inclusive em comparação com países do capitalismo central. Esses índices, inclusive a manchete de um dos principais jornais, jornal que não esconde de ninguém a sua característica oposicionista do nosso governo, que para ele
Jornal de São Paulo, foi uma surpresa esse crescimento. O Produto Interno Bruto, para quem não sabe, é usado para medir a atividade econômica do país. O Produto Interno Bruto é a soma de todas as riquezas produzidas dentro do país, seja na indústria, no setor de serviços, na agropecuária ou mesmo na intermediação financeira. Segundo o IBGE, no ano de 2013, o PIB aumentou 2,3% em relação a 2012, fruto do crescimento de 2,1% no valor adicionado e 3,3% nos impostos. Com o crescimento de 2,3%, o Brasil desfruta de um dos mais altos crescimentos entre os principais países que já tiveram seus dados divulgados. O país hoje tem apenas crescimento inferior ao da China e da Coreia do Sul. Países como Estados Unidos, Reino Unido, crescem menos, 1,9%, que às vezes, obviamente, que são economias mais pujantes, economias do capitalismo central, mas muitas vezes a gente tende a fazer a comparação em outros índices com esses países. Também cresceram menos África do Sul, 1,9%, Japão, 1,6%, México, 1,1%, Alemanha, 0,4%, França, 0,3% e Bélgica, 0,2%. Deputado Antônio Carlos, se possível. Será um prazer. Países como a Espanha e a Itália tiveram quedas no Produto Interno Bruto em 2013, de 1,2% e 1,9%, respectivamente. A zona do euro caiu 0,4%. Em 2013, o PIB em valores correntes alcançou 4 trilhões e 84 bilhões de reais. O Produto Interno Bruto, deputado Roberto Mesquita, per capita ficou em 24,65 mil, apresentando uma alta em volume de 1,4% em relação a 2012. Nessa comparação com 2012, a agropecuária cresceu 7%, portanto, é o segmento que vem alavancando, isso é fato, registrado, todos os jornais de hoje traz esse número, apesar do período de estiagem de seca que atinge os estados do Nordeste, não somente o estado do Nordeste, mas principalmente o Nordeste. Da mesma forma, o setor de serviços cresceu 2,0% e a indústria 1,3%. Segundo o IBGE, a despesa de consumo das famílias cresceu 2,3%. O que é isso? Falando num português bem claro. A economia do país, as pessoas estão consumindo e alavancando, e essa é uma política que podem criticar, mas que os setores que governaram o Brasil anteriormente, que eu costumo chamar e acho que são os representantes das elites brasileiras, nunca priorizaram, deputado Roberto, deputado Pinheiro, deputado Eli, deputado Pierre Ferreira, demais colegas, deputada Bete Rose, que estão aqui, povo do Ceará, o mercado interno de massas no país. Sempre preferiu ser sócio menor do capital internacional, levando a uma concentração de renda e distribuindo mal e porcamente a renda desse país. Fato que não acontece agora. É só vermos a valorização do salário, que lembra há bem pouco tempo atrás uma luta grandiosa para que ele tivesse o patamar de $100, patamar que ele já passou há muito tempo por isso, com essa política econômica. Mais cedo, com muito prazer, uma parte ao nobre deputado Roberto Mesquita. Deputado Antônio Carlos, nós estamos comemorando os 20 anos do Plano Real. E eu vi esse debate ser feito de forma a me deixar um pouco entristecido, que se tenta politizar. E ao politizarmos, normalmente a isenção cai por terra. Eu imagino que o Plano Real teve o PSDB e o governo do Fernando Henrique Cardoso um papel muito importante no início do Plano Real. Mas foi, aí eu concordo com Vossa Excelência, o governo do presidente Lula, os 8 anos de governo do presidente Lula, que fizeram a diferença. E a meu ver, foi através das políticas de inclusão social do presidente Lula, iniciando pelos pobres, dando mais a quem tinha menos, que se conseguiu o sucesso que nós tivemos nesse período.
A crise mundial é verdade que nos afetou. Me preocupa hoje ter o nosso país que aumentar os juros para segurar a inflação. E isso, no que pese, nós temos um setor que está se desenvolvendo a passos largos, mas esse setor, ele para nós cearenses, ele pouco nos afeta, que é o agronegócio. Nós não temos uma participação forte no agronegócio. O agronegócio no Brasil, ele tem um peso significativo. É o que está fazendo o país mostrar esses bons números. E isso também nós temos que dizer que a mão do governo está aí, ao arranjar crédito para os produtores, ao fomentar a produção. E no Nordeste nós também sabemos dessas pequenas operações feitas através do Pronaf, são fatores que caem naquilo que o senhor inicia falando como uma das políticas que cala a nossa boca. Está tudo ruim, mas o emprego, a taxa de desemprego do país é uma das menores de todos os tempos. Vossa Excelência está coberto de razão. O país, com todas as dificuldades, com todos os problemas, ainda com a deficiência do bom emprego para os jovens, nós, agora que conseguimos dar o primeiro passo, mas vive dias muito bons. Acho que na nossa história, poucos períodos se comparam à época que nós estamos vivendo. Entretanto, há nuvens cinzentas no horizonte, talvez ainda por conta dessa crise mundial, essa obrigação do governo de ter que seguidamente aumentar a taxa de juros. E aumentar juros é aumentar desconforto, é diminuir investimento, é aumentar a dificuldade de se investir, de se gerar emprego. Mas eu queria dizer a Vossa Excelência que o governo do Partido dos Trabalhadores, ele teve uma importância, uma inteligência, teve erros também, muito grande na comemoração desses 20 anos, sem querer aqui politizar e querer diminuir o papel de quem quer que seja. Nesses 20 anos, 3/5 do prazo desse período foi ocupado pelo PT. Então é claro que é importante demais a presença do PT nesse momento que vive o país na economia. Muito obrigado, deputado Roberto Mesquita. E como sempre, abrilhanta o nosso pronunciamento por sua sapiência, conhecimento do assunto e por vivenciar na pele o cotidiano da política econômica, porque conhece como poucos a realidade do nosso povo, não só da cidade grande, mas do homem do campo, da mulher do campo, que também tem, como bem frisou Vossa Excelência, a agricultura familiar, uma participação muito grande nesse quesito aqui de sustentabilidade do crescimento econômico. Isso é fato, o agronegócio tem também, mas é inegável que a agricultura familiar tem crescido muito e tem garantido uma qualidade de vida muito melhor para aqueles que produzem no campo, e com um financiamento extraordinário do governo através do Pronaf. Portanto, e Vossa Excelência alerta para algo extremamente importante, professor Pinheiro, que é também a política de juros na contenção da inflação. Acho que o governo vai ter a medida certa para evitar aquela política escoachante de juros, que, ao fim e ao cabo, quem acaba pagando o preço, deputado Roberto Mesquita, é o consumidor, é o trabalhador. Então tem que controlar a inflação, mas sem elevar a patamares, que aí não é essa a perspectiva do... E me perdoe intrometer, o presidente Lula, inclusive, é contra o aumento dos juros. Ele pensa que diferente, sabe, dos economistas. É interessante, e deu certo no governo dele, né? Porque os juros, ele beneficia quem tem aplicações e prejudica quem tem a pagar. Os bancos, os banqueiros, aqueles que têm mais gordura para queimar, e prejudica os trabalhadores. Como houve também a modificação, repito, é uma pauta que a gente tenta dominar, mas é importante para a população entender de forma didática. O dólar também subvalorizado prejudicava as exportações, e houve já uma modificação, e o setor empresarial já começa também a respirar novos ares desse quesito,
que é o que se chama aí também de um componente da nossa dívida pública. Acho que é uma pauta importante e acho que Vossa Excelência foi muito feliz quando compreendeu, como tenho certeza que o povo do Ceará, quem nos escuta, quem nos vê, compreendeu também. Com todas as dificuldades e do crescimento que poderia ser melhor e maior, mas, repito, estamos num contexto de economia globalizada que passa por uma crise, é bom que se entenda isso, as pessoas estão trabalhando, estão tendo emprego e, portanto, estão tendo renda e, portanto, estão vivendo melhor, porque o emprego é o que há de mais fundamental na vida das pessoas para que elas tenham tranquilidade, para que elas possam prosseguir a sua vida, educar os seus filhos, constituir as suas famílias, e acho que isso é muito importante. Sem falar nas outras políticas do governo, Minha Casa Minha Vida, ProUni, Luz para Todos, já falamos aqui do Pronaf, que eu acho que é uma conquista da nossa população. Um excelente carnaval para todos os colegas deputados, as colegas deputadas, o povo do Ceará, os servidores da casa e a população que brinca, se divirta com respeito e que todos estejam muito bem na quarta-feira de cinza. Era isso, senhor presidente.